Vamos escrever o pseudocódigo do algoritmo de Prim agora. Então, o algoritmo de Prim recebe um grafo G com seu conjunto de vértices e arestas e os custos C nas arestas, né? A minha função C de custos. Ele vai escolher S arbitrariamente, tá? E quando eu digo arbitrariamente, só reforçando o que eu falei antes, veja, se eu quisesse passar esse S na entrada, eu poderia. Mas o bom funcionamento do algoritmo não depende disso, então vai muito do detalhe de implementação. Eu coloquei aqui dentro para deixar claro que isso não é parte da entrada, tá? Diferente de um caminho mínimo, que eu quero saber a distância de um vértice para todos os demais, daí o vértice, origem, é parte da entrada. Aqui não. Aqui é um detalhe do algoritmo. O algoritmo precisa começar de algum lugar, mas a árvore que ele vai construir é dado o grafo e o custo, né? Então, escolhe S arbitrariamente, um S qualquer, e daí a gente tem os nossos conjuntos iniciais. O meu X é o que vai definir meu corte a cada iteração. Tem a galera que está dentro de X e a galera que está em V menos X, né, o que sobrou, né? Isso aí vai definir o corte. E no início, o X só tem o S. E a minha árvore T é vazia, porque não tem nenhuma aresta. Lembra que a minha árvore é um conjunto de arestas. Então, vamos lá. Enquanto X for diferente de V, né, enquanto eu não tiver alcançado todos os vértices, vejam aqui a minha hipótese de que o meu grafo G é conexo. Lembra que eu supus lá que o grafo G era conexo? Senão esse critério de parada daria ruim, né? Mas supondo que ele é conexo, eu não vou parar enquanto não conectar todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a escolha gulosa induzida pela propriedade do corte. Seja E igual a UV, uma aresta de custo mínimo que atravessa o corte definido por X e V menos X, tá? Só para deixar bem claro, esse atravessa o corte, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que U pertence a X e V pertence a V menos X, ou o contrário, né? Ou vice-versa. Então, lembrando o conceito de atravessar, é uma aresta que tem uma ponta dentro, outra ponta fora. Tá bom? Então, é nessa linha que eu estou usando o critério guloso que a propriedade do corte me deu. Dado esse corte definido por X e V menos X, eu pego a aresta de menor custo que atravessa ele. E daí o que eu faço? Eu atualizo as coisas aqui, né? Eu vou pegar e falar, olha, X agora vai ser X união U, tá? Quando eu falo aqui X união U, eu estou supondo que não rolou o vice-versa, só por simplicidade, tá? Então eu estou supondo que especificamente a minha aresta, a ponta dentro era U e a ponta fora era V, tá? Se não for, é só trocar o nome. Então ela vai ter que ter uma ponta dentro, a ponta dentro eu coloco aqui no X. E o que mais? Tem que colocar a aresta, né? T recebe T união E. Então essa minha aresta agora faz parte da minha árvore geradora, que eu estou em construção, e o X vai ser adicionado ali no conjunto de vértices. É bem o que a gente fez lá, né? A gente ia adicionando um vértice por vez, por esse critério, e na iteração seguinte mudava qual era o corte, né? Mudava quais eram os vértices que eu já tinha conectado e quais que estavam fora. Tá legal? Acho que é só isso, ficou conferindo ali, e daí, quando esse laço termina, devolva T. Então, nesse ponto, a gente chegou no algoritmo de Prim, construído em cima da propriedade do corte. Temos algumas coisas por fazer aqui ainda, tá? Felizmente o tempo da aula não acabou, que bom, porque nós temos algumas coisinhas para resolver. Que coisas são essas? A gente tem que analisar a eficiência desse algoritmo. Já dando um spoiler, a eficiência dele não vai ser nada estonteante. Por quê? Porque essa descrição mais simples dele não entra em detalhes de implementação que são relevantes para obter uma implementação mais eficiente.
Tá? Lembra muito Dijkstra. Se vocês lembrarem das minhas aulas, o que eu duvido, mas vamos lá, a esperança está aí, né? Lá no final de AED2, quando a gente viu Dijkstra, eu mostrei um algoritmo de Dijkstra que fazia escolhas gulosas de um modo bem simples, e depois a gente falou de um algoritmo de Dijkstra que era um pouco mais esperto e era mais eficiente. Prim é muito parecido, tem essa mesma relação. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que fazer é analisar a eficiência desse algoritmo. Uma outra coisa que, se der tempo, é a última coisa da aula, é eu falar como melhorar esse algoritmo. Tá? Mas o que eu vou fazer antes disso, né, entre analisar a eficiência e antes de mostrar a versão melhorada, é fazer a prova de que esse algoritmo está correto. Tá? Porque, como eu falei, não basta a questão de ser de custo mínimo. Né? A prova de que ele é de custo mínimo sai quase que diretamente da propriedade do corte. Não tem muito o que fazer se eu estou sempre escolhendo a aresta de menor custo que atravessa um certo corte, a minha escolha já está garantidamente correta. Mas eu tenho que mostrar que eu produzo uma árvore geradora. Tá? Então a gente vai ter uns argumentos nesse sentido. Dito isso, vamos fazer análise de eficiência, que costuma ser a parte mais simples. Então, qual que é o número de iterações do laço principal desse algoritmo, gente? Quantas iterações esse enquanto vai realizar? Ordem do número de vértices. Eu vou chamar de N aqui, mas é a norma de V. Perfeito. Só que isso aqui não é a eficiência do algoritmo, né? É O de N iterações. Deixar muito claro para não confundir. O de N iterações, porque em cada iteração eu adiciono um novo vértice, né? Porque cada aresta que eu escolho vai ter um vérticezinho entrando aqui. Então depois de N menos 1 iterações, eu peguei todo mundo e acabou. Né? Então da ordem de N iterações. Porém, onde que está o problema? Seja E uma aresta de custo mínimo que atravessa o corte. Sem maiores espertezas e estruturas de dados sofisticadas e cuidado, eu tenho que percorrer todas as arestas do grafo, verificando cada aresta se ela tem uma ponta dentro e uma ponta fora, se for verdade, pegar o custo dela e no final pegar o mínimo. Né? É escolher o mínimo de um conjunto grandão. Né? Se esse conjunto de arestas tem quantas arestas? M, né? Cada uma dessas operações vai me custar da ordem de M. Tá? Então, realizar essa escolha gulosa custa da ordem de M por iteração. Tá? Da ordem de M por iteração. Tá? Não é que todas elas estão no páreo, mas se eu implementar do jeito mais simples, eu tenho que passar por todas elas para descartar as que não atravessam a fronteira e pegar de menor custo que atravessa. Então, vai custar isso aí. Qual que é o custo do algoritmo, portanto? N iterações com custo da ordem de M por iteração, N vezes M. Ok? Então, essa implementação mais direta é da ordem de N vezes M. Ok. Eu falei que eu só vou falar da implementação mais eficiente no final, mas já fica aqui um quiz para a gente pensar que estrutura de dados é a candidata para ser usada para melhorar esse algoritmo. Se o que eu estou fazendo são sucessivas escolhas pelo mínimo. Um heap de mínimo. Um heap de mínimo parece um bom candidato. Tá? Vão ter uns detalhes de implementação ali. Tá? Vai ter uma curiosidade bem interessante que a implementação mais comum não é um heap de mínimo das arestas, é um heap de mínimo dos vértices. Tá? Basicamente porque se eu tiver várias arestas que chegam num vértice atravessando a fronteira, eu só preciso saber a aresta de menor custo que chega nele. Então meio que eu guardo só os vértices associado com a aresta de menor custo. Se tiver um monte de arestas que chega nele, eu não preciso guardar todas elas. Então, por isso. Mas se der tempo no final da aula, eu entro em mais detalhes sobre isso. Vamos então, agora que a gente já analisou a eficiência, falar da corretude desse algoritmo. Né? E como eu falei para vocês, a corretude é a parte não trivial dela. Vai vir por conta da estrutura da solução, né? Não da questão de ser custo mínimo, mas de eu ter que mostrar que é uma árvore, né? Que é conexa, não tem ciclos e é geradora. Então, vamos lá. A prova de corretude do algoritmo de Prim. Eu vou começar aqui, mas certamente esse espaço não vai ser suficiente, depois eu apago lá.